Na aula anterior, falamos um pouco sobre historiografia oriental e sobre historiografia basicamente clássica, tá? E aí um pouco da temática dessas nossas aulas, que são basicamente raízes clássicas da historiografia moderna, tá? A gente pode dizer que a historiografia medieval influenciou na historiografia moderna? De certa feita, sim. Por quê? Porque é ela que vai criar o processo de linearidade. Apesar do judeu constituir um processo linear, tá? Apesar do judeu construir um processo de linearidade, tá? Quem vai empreender isso de uma maneira global é o medieval. Então, se a gente pudesse dizer qual que é a maior contribuição da historiografia medieval para a historiografia moderna e contemporânea? A linha do tempo. Uma coisa que, de certa maneira, nem se utiliza muito hoje na leitura historiográfica. Dificilmente você vai ver isso aqui numa aula de história hoje, tá? Por quê? Porque é uma história que era empreendida na década de 60, 70, 80, hoje não mais. Hoje a história não é que você não precisa saber algumas datas-chave, né? Mas hoje não se estuda mais história como o Mauro e eu estudamos na escola. Tá? Como eu estudei história no ensino fundamental, como eu estudei história no ensino médio, não se estuda mais dessa forma. Não é mais um ensino positivista. O que é isso? Elencar os vultos históricos, elencar os processos historiográficos a partir de datações precisas. Isso é muito complicado. Por quê? Mesmo na divisão das áreas historiográficas, aquela história que eu disse para vocês, francesa, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Que é a chamada história quadripartite, lá com Montesquieu, com Tocqueville, o liberalismo social, a social-democracia. Esses caras vão dividir a história em 4 grandes blocos. Daí que vem a história chamada história quadripartite, história em 4 grandes partes. Tá? E isso é muito interessante. Porém, dificilmente a história se dá dessa forma. Você pode contar a história dessa forma, mas dificilmente ela se deu assim. Por quê? Porque o homem que, quando terminou a Idade Média, lá em 1453, o homem não se sentiu um homem moderno em 1454. Quando caiu o Império Romano, em 476, né, em abril de 476, né, os historiadores falam que foi, na época, aprilis, né, o mês de abril, em maio eu já era um homem medieval. Não existe isso. Então é muito complicado você marcar eras a partir de datas históricas. Mesmo datas históricas que são mais contemporâneas, como, por exemplo, né, 1989, a queda do Muro de Berlim, tá? O fim da Segunda Guerra Mundial, em 43, né? Você pega, por exemplo, as Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, são datas que não são datas estanques. Algumas coisas aconteceram para aquilo ter ocorrido daquela forma. Você pegar, qual foi a motivação da Torre Gêmeas? Né? Claro que não tem nenhuma motivação justa de tu jogar um avião num prédio, tá? Mas a gente tem que analisar a história não a partir de uma ética ocidental, não a partir de uma ética oriental, mas a gente tem que analisar a história mediante a fatos. O fato é que, isso que significa? A história, nesse sentido, vai fazer um juízo de valor. A história vai olhar, olha, o cara pegou lá 2 aviões e jogou na Torre Gêmeas. Pá, por quê? A gente vai tentar elocubrar isso. Se você parar um pouco para pensar, a gente ainda não tem um livro robusto hoje, tá? Não temos um livro robusto hoje sobre história das Torres Gêmeas, né? Depois que a raiva passou, fiquei com vergonha agora de vocês de ter gritado aqui na rua, viu? Desculpa, perdão. É porque se tem alguma coisa que me incomoda profundamente é a falta de senso de civismo do brasileiro. A pessoa que
que fala que o melhor do Brasil é o brasileiro, deve viver numa bolha, tá? Porque o pior que tem nesse país somos nós, gente. É o pior. Se a gente tiver um amigo numa autarquia do Estado para resolver um problema, a gente liga. Liga ou não liga? Liga, gente. O brasileiro é assim. É sempre o jeitinho. Peço desculpa mais uma vez. Né? Ele continua a fazer. Você não precisa ser perfeito. Ele continua a fazer a bagunça. Né? Você não precisa ser perfeito o tempo todo. O que acontece? Pois é. Não para, não. Continua. Né? Acho que eu ter falado foi pior, né? Porque ele esqueceu que eu sou vizinho dele há 30 anos e continua fazendo barulho com a moto. Né? O que acontece? Vamos caracterizar um pouco o que é a historiografia medieval. Como a historiografia grega tem algumas coisas que eu botei para vocês, a historiografia judaica tem algumas coisas também, a historiografia medieval vai ter coisas também que vão ser específicas, vai ter coisas também que são pontuais. Tá? O que basicamente a historiografia cristã, historiografia medieval vai ter? Sim, é uma historiografia veementemente cristã católica. Tá? Então, a historiografia vai ser uma escrava de um objetivo. A historiografia vai ser uma escrava de um dizer teológico. Tá? E aí que vem a questão da chamada teleologia. Essa semana eu estava lendo um texto do professor Leandro Carnal sobre pecado, né? Eu estou escrevendo um textinho sobre Paulo, acho que eu já comentei alguma coisa para vocês, e um dos referenciais teóricos da temática pecado, concepção de pecado no mundo ocidental, pecados e virtudes capitais, como que o pecado vai mudando, a compreensão do pecado vai mudando ao longo do caminho, é do Leandro Carnal, tá? E ele vai falar muito como que o pecado foi trabalhado ao longo dos séculos, tá? E como tem uma mudança, inclusive com Freud, que eu acabei de citar, na questão da concepção do pecado. Se você pega o pecado do século XIII com Dante Alighieri, ele vai fazer um esquema do inferno que são 9 círculos. Dado que o primeiro círculo é um pecado mais leve, são pessoas que estão no inferno por terem cometido pecados mais leves. E o primeiro pecado mais leve que a pessoa vai para o inferno seria o pecado, né, do apetite, tá? O pecado da gula, que não é apenas a gula de comida, é a gula da libido. O que seria a libido? A libido está dentro da concepção de comida e dentro da concepção de sexualidade, tá? Por que a libido? Porque você vê e deseja. Tá? Só que, para Dante Alighieri, isso, de certa maneira, eram coisas naturais. Tá? Então, por exemplo, você vê comida, você tem vontade de ter aquela comida. Você vê um homem, uma mulher bonita, você tem vontade de possuir aquele homem, de possuir aquela mulher bonita. Isso está dentro da nossa natureza. Agora, ele vai crescendo os graus de pena do inferno quando os pecados se tornam apenas imaginativos. É por isso que o livro de Eclesiástico vai falar, Eclesiastes vai falar, imaginação da imaginação, tudo é imaginação, ou vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Os pecados que não são materiais e são imaginativos, para o Dante Alighieri, eram muito piores que os pecados que são materializados, porque você vê, você toca, você sente. Então, de certa maneira, está dentro da nossa natureza. Só um recorte aqui para falar o que é teleologia. Durante a Idade Média, a igreja não se utilizou da história como uma mestra do tempo, como alguma coisa para contar e para relatar. Ela se utilizou da história, e aí outros historiadores vão falar isso, e eu pego um historiador, inclusive um historiador católico, chamado Christopher Dawson, depois eu posso trazer para vocês verem, que ele vai falar que nenhum outro texto historiográfico, texto teológico, foi tão teleológico quanto os textos medievais. Claro que muito influenciado pelos textos judaicos, tá?
muito influenciados pelos textos judaicos, olhando o texto judaico, então um texto de memória, um texto eufêmico, o que isso quer dizer? Um texto que vai exaltar a memória do judaísmo. O cristão pega dessa mesma maneira e faz um texto teleológico. Então, primeiro ele é teleológico. Qual que é o fim desse texto teleológico? O fim no sentido de objetivo. Mostrar que Cristo é o centro da história. Entende? A teleologia medieval é basicamente isso, tá? Não a teologia. Mas a teleologia medieval é basicamente isso. Cristo é o centro da história. E o cristão medieval vai utilizar isso e como arcabouço teórico as próprias Sagradas Escrituras. Você pega uma corrente deuteropaulina. O que é deuteropaulina? São textos que são influenciados por São Paulo, mas que não foram eles que escreveu. Então tem um texto, por exemplo, hoje eu vou falar muito de religião, tá? Historiografia medieval, não tem como a gente falar de Mark Bloch nem de Marx. Tá? Então, a historiografia medieval é basicamente uma historiografia cristã, e especificamente cristã católica. Tá? Claro que a gente pode falar também um pouco da historiografia depois protestante, a partir das reformas, principalmente de Calvino, né, que era um grande teólogo suíço, da Igreja Reformada, que depois que ele morreu se tornou Igreja Calvinista. Mas, a princípio, a historiografia medieval é a historiografia religiosa, cristã, católica, extremamente imbricada com questões da teologia. Então, a teleologia era usada justamente para colocar como Cristo é o centro do universo. E isso é colocado também utilizando, como eu disse antes do parêntese, utilizando cartas deuteropaulinas. O que são cartas deuteropaulinas? São cartas que foram influenciadas pela teologia de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu. A mais proeminente dela é a carta aos Hebreus, que durante muito tempo foi carta de São Paulo aos Hebreus. Depois de estudos, que não, essa carta não é de Paulo, né? E entrou dentro do bojo das Sagradas Escrituras, né? De cartas católicas ou cartas apostólicas. Tá? Depende da Bíblia, depende da edição da Bíblia, da tradução da Bíblia, como coloca dessa forma, mas enfim, não é uma carta paulina. Como é que essa carta aos Hebreus começa? Vai falar o seguinte: Deus, Hebreus 1, tá? Deus, você pode pegar na sua Bíblia se tiver, que eu sei de decor. Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Então, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Toda a tradição judaica, toda a tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó, tá? De Esaú, das 12 tribos de Israel, de José do Egito, de Moisés, tá? De Josué, de Sansão, de Gedeão, de Saul, de Davi, de Jeroboão, e assim vai, tá? De Isaías, de Oséias, de Miqueias, de Ezequiel, de Jeremias, toda a tradição do Antigo Testamento, toda a tradição veterotestamentária. Deus falou outrora a nossos pais por essas pessoas. Chegada a plenitude dos tempos, Deus fala por meio de seu Filho único. Isso é teleologia. Tá vendo? É um escrito totalmente voltado para colocar Jesus no centro do tempo, tá? No centro da temporalidade. Por isso que alguns escritos medievais vão falar que Jesus é o centro da história. É o ápice da história da humanidade, porque, segundo o relato religioso, chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha vida eterna. Esse é um relato também do Evangelho de João. O verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pega uma versão em latim, et verbum carum factum est. Et verbum caro facto est. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é uma historiografia totalmente teleológica. Nesse sentido, ela é muito mais teleológica do que qualquer outra que já foi escrita. Ela é muito mais teleológica
do que a historiografia árabe, tá? Persa e até mesmo judaica. Por que ele é mais do que uma judaica? Porque a plenitude dos tempos históricos se dá não num momento, se dá numa pessoa, num homem. Entende? Isso é muito interessante. E aí vai ser também uma historiografia memorialística, tá? E quem vai ser o fator dessa memória? Além de Jesus, todos os personagens que estavam em torno dele. Isso é muito interessante, porque se você perceber, a própria configuração da Igreja Católica vai pegar a maneira que o grego e que o romano faziam, tá? Esses relatos memorialísticos, tá? A própria conjuntura vai fazer isso, tá? A própria conjuntura vai fazer. Qual que vai ser quase que um elo, não elo de ligação, tá? Porque todo elo é de ligação. Qual que vai ser o elo entre a memória? Vamos ver se vocês estão bons, hein? Tá? Qual vai ser o elo entre um fator de memória, de elencação de memória, de atribuição de memória do mundo clássico, greco-romano, e do mundo cristão católico medieval? Quem saberia identificar? Valendo um bombom. Ninguém? Quais são as características? Pode repetir? Posso, Vitor? Claro. O que tem? Eu vou melhorar de repente, né? Para ficar, de repente, até mais simples, para depois eu, com a resposta, eu conseguir explicar. Tá? Qual que é um fator que tem na religião greco-romana que o cristão católico copiou para ser um elo de memória? Você está falando em termos... Opa, Duda. São as imagens? Fala, Duda. São as imagens. Exatamente. Fala, Mauro. Não, eu tinha entendido errado a pergunta. Eu estava pensando em termos em termos filosóficos, né? Não. Eu entendi agora. Não, filosófico tem muita coisa. Filosófico, daqui a pouco a gente vai entrar nesse camarada aqui, ó. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nele. Eu não ia dizer Santo Agostinho, eu ia dizer São Tomás, que foi quem conseguiu fazer entre Aristóteles, né, e a fé. Sim, mas esse faz primeiro. Paulo faz primeiro também. Santo Agostinho veio bem antes, exatamente. Eu não tenho nem dúvida, com certeza. Tá bom, obrigado. Desculpa. Nada, a gente vai... Que nada, a gente vai falar, né? O que acontece? Boa, Duda, é exatamente isso. São as imagens, tá? As imagens vão estabelecer esse elo entre o mundo greco-romano e o mundo cristão católico. Às vezes as pessoas se perguntam, gente, por que na Igreja Católica tem imagens? Porque eu quero converter justamente alguém que tem uma tradição que é extremamente memorialística, entende, irmão? Eu quero estabelecer uma memória única. Só que o que eu vou fazer? Eu vou substituir os personagens. E vou tirar também a divindade deles. Tá? As imagens dos santos da Igreja Católica, os personagens representados pela imagem não são divinizados de maneira nenhuma. Nem Maria. Tá? A divindade, a santidade, não divindade, mas a santidade de Maria, diferente da santidade de Santo Agostinho, a santidade de São Paulo, é santidade porque nosso Senhor Jesus Cristo é santo. Nenhum santo da Igreja Católica é Deus. Entende? Nem Maria. Maria não é uma deusa da Igreja Católica. Tá? Mas existe, sim, essa questão das imagens, tá? Como instituição de memória. Quer ver? Sem dúvida nenhuma, você tem na sua casa
instrumentos memorialísticos. Por exemplo, não sei se vocês conseguem verificar que aqui, aqui, tá vendo aqui, ó, peraí, deixa eu botar meu dedo. Tá vendo aqui um quadro azul? Vocês conseguem ver? Não? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Ó. Viram lá um quadro azul? Então, aquele quadro é um quadro de Jerusalém, tá? Que tem todos os lugares sagrados, tá? Ó, quando eu olho para aquele quadro, eu lembro de Piabetá? Do lugar que eu trabalho? Não. Não, eu lembro de Jerusalém. Isso é uma composição memorialística. Eu lembro do belíssimo bairro do Alto da Serra que eu moro, das pessoas andando de moto de madrugada, com... Eu lembro disso? Não. Eu lembro lá de Jerusalém. Como eu lembro lá de um dos grandes personagens do automobilismo, né? Nelson Piquet. Que, para quem conheceu um pouquinho de automobilismo, sabe que o Nelson Piquet era muito melhor que o Senna. Concordo. Muito melhor. Então, concordo. É uma questão de quê? De memória. Você olha para uma coisa e você lembra de um fato. Então, a historiografia medieval vai ser totalmente memorialística. Agora, o que é interessante da historiografia medieval, que é uma historiografia que vai ultrapassar os livros. Vamos lá, Duda, para tirar 10. Você já tirou 10, mas para tirar 10.1. Quando a historiografia não está em livros, ela está em... Em figura, em quadro? Em arte. Ah, sim. Eu tive um trabalho para fazer um dia desses relacionado ao meu trabalho mesmo, né? Sobre essa questão de arte e história. Bem legal. Sem dúvida. Então, assim, a arquitetura, gente, é a história em prédios. Se você vê a arquitetura medieval, claro, né? A arquitetura medieval da Alta Idade Média, tá? Ela continua, tá vendo? Lá com Clovis, né? Da Alta Idade Média, com Clovis, com os Meroveus, as dinastias carolíngias, era muito incipiente. Agora, se você pega da Revolução Feudal, tá? Da Revolução Feudal, a partir do ano 1000 para cá, irmão, meu Deus do céu. A Europa, ela é cravada pela marca do cristianismo. E você mesmo indo em países que não têm uma tradição cristã, como, por exemplo, a Itália, tá? Portugal, Espanha, é inacreditável a quantidade de ícones cristãos que você vê andando 25 metros. Tá? Andando 50 metros, você vai ver ícone cristão em todos os lugares. Tá? A gente tem uma pitada disso em algumas das nossas capitais, que são a segunda geração do Barroco. Por exemplo, a gente tem um pouquinho antes de Minas, nós temos Salvador, né? A arquitetura de Salvador Velho, né? Você vê igrejas uma de frente para a outra, igrejas uma do lado da outra, tá? Aí se você pega 40 anos depois de Salvador, a partir de 1735 aproximadamente, tá? Quando começou a aparecer o ouro no território ali de Ouro Branco, né? Ali na circunvizinhança que vai se tornar a Vila Rica, você tem uma arquitetura sacra, inacreditável. Mas inacreditável para os moldes dos trópicos. Vai na Europa, filho. Vai na Europa. Assim, é um choque visual muito grande. Porque eu quero construir, em dúvida, uma memória teleológica
a partir da maneira com que eu construo, a partir da maneira com que eu pinto, a partir das artes. Então, por que, gente? Por que a teleologia é tão usada pelo medieval? Porque é uma historiografia tão memorialística. Porque esse homem medieval, diferente do homem clássico, e diferente ainda desse homem que é um homem árabe, ele não era letrado. Entende? O nível de letramento dos povos orientais era muito maior do que o nível de letramento dos povos medievais. Bruno, isso é clássico. Fala, Duda. Isso até me lembra uma questão de arte, né, que eu tive no ensino médio, que a gente falava sobre a questão das iluminuras, né? Por que elas eram tão necessárias no mundo medieval e depois disso elas foram perdendo o significado, né? Porque a quantidade de pessoas letradas começou a aumentar, né? Sim, exatamente. Tá? E isso, de certa maneira, vai ser um impacto também da Revolução Protestante. Tá? Por que as igrejas protestantes ou as igrejas da Revolução Protestante não vão ter imagens? Tá? Claro que a igreja anglicana, as primeiras igrejas protestantes têm imagens. Tá? Não tem tantas imagens como a igreja católica, mas tem ícones, tá? Cruz, geralmente, tá? Você entra numa igreja anglicana, você vai se confundir, você não vai saber se é católico ou não. Agora, avançando, principalmente as reformas dos puritanos, que vão desencadear as igrejas metodistas e batistas, já não tem imagem nenhuma. Por quê? Porque a pessoa é letrada. No mundo medieval, não. No mundo medieval, você tem que dar tudo para a pessoa. E aí você vai fazer uma composição teleológica e vai fazer um ato memorialístico através do que a pessoa vê. Isso é muito interessante. É muito interessante. Isso, de certa maneira, gente, vai apurando o nosso conceito de arte. Tá? É interessante a gente estudar depois a história da arte. Por que o homem medieval, tá? A partir do século XIV, XV, XVI, que é o início de um barroco, tá? Claro que no século XIV ainda é incipiente, tá? No século XV já robusto, no século XVI o auge. Por que ele olha para esse homem que também é medieval, tá? E que produziu uma arte antes dele? Como é que ele vai dar um nome para essa arte antes do barroco? Quem sabe? Qual que é a arte antes do barroco medieval? Ninguém? Lembram lá da aula de literatura? Arcadismo? Mas arcadismo é bem na literatura, tá? Seria um outro nome. Por exemplo, a nossa catedral de Petrópolis é uma catedral gótica. Neogótica. Tá? Agora, o nome gótico vem de onde? Das pessoas que andam de preto, pintadas? O que vocês acham? Gótico não significa algo relacionado à escuridão, alguma coisa assim? Não, né? Porque as igrejas góticas, na verdade, elas eram ambientes iluminados, eram ambientes para ser felizes, né? Comparado às igrejas do medievo. Isso, as igrejas góticas tinham um vitral, às vezes, que iam até o chão. Literalmente, do chão ao teto. Por quê, gente? O que é arte gótica? De que povo que é arte gótica? Tem aquela questão também de que quando você entra numa igreja gótica, você tem que se sentir pequeno, né? Tipo, Deus é muito grande e você é muito pequeno. Sim, por isso que as torres, né? Todas apontadas para o céu. Tem toda uma questão também pedagógica, tá? Por quê? Mas da onde que vem a arte gótica? Dos godos, gente. Godos, visigodos, ostrogodos.
Quem botou o nome de arte gótica na arte gótica foi o renascentista. Entende? Foi o barroco. Porque ele olha para aquela arte e ele fala, é uma arte de um bárbaro. Você pega uma igreja gótica, qual que é o auge da igreja gótica? Como a Letícia disse perfeitamente, é você se sentir pequeno. É você sentir um anão nos ombros dos gigantes. Quem são os gigantes para a igreja? Os santos. Mas você é um anão. É uma igreja que não é muito rebuscada. É uma igreja que a iluminação, como a Duda disse também perfeitamente, vai vir através dos vitrais. Só que entra numa igreja gótica e depois entra numa igreja barroca. A igreja barroca é o céu na terra. Tá? Se a arte gótica, a pessoa tinha que se sentir pequena, a arte barroca, a pessoa tinha que se sentir no céu. E aí a igreja vai se utilizar da historiografia cristã para ser um auxílio pedagógico. Então, a igreja, só um minutinho, Fafá. A igreja vai se utilizar de cores, cheiros e sabores para pregar a fé. Totalmente. A igreja, nesse sentido, é totalmente audiovisual. Olha a contraposição com a igreja protestante neopentecostal de hoje. Hoje, para a igreja, basta o quê? O livro. Porque a pessoa é letrada, entende? Então, a historiografia era utilizada não apenas para contar os relatos, mas para pregar a fé. Fala, Fafá. Fala, Fafá. E o objetivo era realmente esse, Bruno? Era eles fazerem uma arquitetura que acreditavam que se equivalia ao céu? O barroco? Gótico. Não, gótico não. O barroco, sim. O barroco. Tá? A pessoa tinha que se sentir no céu. Tá? As torres góticas, apontando para o céu, era a questão da centralidade, que seria como que a teologia do incenso. O que é a teologia do incenso? Né? Já viu incenso na igreja, né? Então, o incenso sobe, né? O que fala o Antigo Testamento? Que nossas preces subam da mesma forma que o incenso sobe. Então, as torres também tinham essa função de levar as nossas preces a Deus. Tá? Então, quanto maior, quanto mais suntuoso, quanto mais esplendoroso, maior seria o contato do homem com Deus. Tá? Então, assim, você pega, por exemplo, isso é o auge no barroco. Você pega no barroco, gente, pega o barroco mineiro, não precisa ir para Florença para ver isso. Não precisa ir na igreja do Domo para ver isso em Florença. Santa Maria da Rosa, não precisa ir lá. Vai nas igrejas mineiras. É uma querendo ter mais ouro do que a outra. Tá? Entende? Mesmo as igrejas, que eram igrejas de escravos, tinham uma quantidade de ouro absurda. Porque era o quê? Era exaltar o nome de Deus. Quanto mais suntuoso era a igreja, mais em contato com Deus eu me colocaria. Por quê? Porque é a emoção estética. Eu não sei se vocês já tiveram isso alguma vez na vida. Claro que já. O que é uma emoção estética? Quem aqui já chorou vendo um filme? Isso é uma emoção estética. Você vê uma realidade, e aquela realidade, mesmo que ficcional, mesmo que sendo uma construção ou literária ou cinematográfica, te comove, te emociona. Tá? É assim também na arquitetura. Tá? Quando você vê uma coisa, quando você vê um objeto, quando você vê um prédio,
e aquilo te comove, você teve uma emoção estética. Tanto os góticos quanto os barrocos queriam que as igrejas pregassem a fé para quem entrasse. Não sei se eu consegui me explicar. Entende, Letícia? Quando era construído um prédio, a igreja queria que o prédio convertesse a pessoa. Entende que interessante? Porque você entra num prédio tão belo, tão bonito, e cheio de imagens de santos, de Maria, o som, a cor, o cheiro, aquilo vai te comover de uma tal forma que você automaticamente pensará em Deus. Percebe que isso também é uma composição historiográfica? Lembra lá do Lucian Lefebvre, gente? A história não se faz apenas com texto. A história não se faz apenas com documentos escritos. Quem aqui já foi numa igreja, num prédio, e se emocionou com o prédio? Ficou lá assim, ó, 20 minutos, olhando para o prédio. Eu já. Várias vezes. Também. Para quem é religioso, muitas vezes o espaço religioso, você vai no espaço religioso para se sentir em paz, né? Apesar dos relatos do próprio Jesus, eu vou falar isso sexta-feira, Mauro e Vitor, apesar dos próprios relatos de Jesus falarem, olha, não é nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim, nem no templo que se fala com Deus. Se fala com Deus em espírito e em verdade. Ora vocês vão falar que é aqui, ora vão dizer que é lá. Você quer ter contato com Deus, basta ter contato com Deus. Mas os templos exercem um papel até hoje, gente. Muitas vezes as pessoas colocam, hoje tem um declínio da religião. Muito pelo contrário, a gente nunca foi tão religioso. Claro que muitas vezes a religião não está relacionada à divindade, tá? Eu não vou dar spoiler da aula de História e Cultura Cristã, mas vocês sabem, fiquem sabendo, tá? Que a religião nem sempre está relacionada a um Deus, tá? A religião nem sempre está relacionada a um culto religioso. Quem já ouviu essa frase de alguém da sua casa? O meu futebolzinho no final de semana o meu chopinho no final de semana religioso. Sagrado. Sagrado, religioso. E é mesmo. A minha sinuca com os amigos é religiosa. Tá? E é mesmo, só que isso é assunto para outras aulas. Tá? Teológica, memorialística e reversível. Isso aqui é muito interessante. Muito. Porque se existe um elo entre o mundo clássico, tá? Se existe um elo entre o mundo clássico, vai ter um elo entre o mundo oriental. Se existe um elo entre o mundo clássico, que são as imagens, eu vou ter um elo com o mundo judaico, que é o quê? É a memória reversível. É a memória reversível. Tá? Para quem fez primeira comunhão e teve uma catequista razoável, tá? Muito provavelmente, a sua catequista disse que isso é o sacrifício de Jesus na cruz. O que significa missa? Sacrifício. Tá? É um sacrifício incruento. O que significa? Sem sangue. Só que, quando o sacerdote celebra esse sacrifício, tá? O sacerdote é o presidente da celebração, tá? Toda a constituição de sacerdote também está no livro Deuteropaulino de Hebreus. Tá?
aquele que é constituído, fazia sacrifício em favor de si e dos outros. O sacerdote não simplesmente repete o que foi feito. Porque não é uma lembrança. Ok? Quer ver uma coisa? O meu aniversário, gente, isso é que os católicos, eu sou católico, acreditam, tá? Eu estou dando aqui fazendo uma composição historiográfica, mostrando para vocês como o medieval entendia a história. E a história do mundo medieval está extremamente relacionada a procissões, a missas, a religiosidade, enfim, toda questão religiosa. O mundo medieval é um mundo extremamente religioso. Foi engraçado uma vez que eu estava dando aula para o ensino fundamental, né? 6º ano, e aí, na escola da prefeitura, que eu gosto muito, inclusive, fui paraninfo muitas vezes lá e visito sempre que eu posso, uma turma de 7º ano. E eu já tinha dado aula para essa turma no 6º ano. E aí, uma das mães, numa reunião de pais, né, falou: professor Bruno, meu filho gosta muito da aula do senhor, só que eu fico preocupado, né, porque nós somos evangélicos e o senhor fala muito da Igreja Católica na Idade Média. Né? Olha, não estou criticando o senhor, não, né? Meu filho adora as aulas do senhor, a gente também confia no senhor, já no primeiro ano que o senhor dá aula dos nossos filhos, papapá. Aí eu falei: olha, é impossível falar do mundo medieval sem falar de igreja. O mundo medieval, basicamente, é a igreja que vai fomentar todo o mundo social. Vocês vão ver isso com o professor Marcos Levi, não vou dar spoiler também, não. O que vai acontecer aqui? O que é uma comemoração? Por exemplo, agora dia 26 de setembro, vocês anotem, por favor, na agenda de vocês, é o meu aniversário, tá? Meu aniversário. E é um aniversário especial porque eu vou entrar no isenta. A gente nunca mais sai do isenta, tá? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Morreu, tá? Eu acho que eu não morro com 90 anos, não. Eu morro antes, né? Viu como é que eu sou estressadinho? Né? Eu morro antes. Mas eu não vou sair mais do isenta. Antes eu era 20, 30, 40. Faço 40 anos esse ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui chamar meus amigos para jogar sinuca, de repente fazer um churrasco, tomar umas cervejas, ficar alegre, comemorar o que aconteceu há 40 anos atrás. Tá? Eu vou comemorar o que aconteceu há 40 anos atrás. É interessante que, às vezes, a gente usa a palavra comemoração sem entender o que ela é. E, muitas vezes, para o leigo, que não é estudante de história como nós somos, a palavra comemoração é sinônimo de festa. Não é. Comemoração é fazer memória. Quem já se espantou com a palavra, com o dizer assim: hoje estamos comemorando tantos anos que jogaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Quem já ouviu isso? Eu. Não causa um espanto? Não é um pouco cacofônico, feio de ouvir? Mas é isso mesmo. Porque não é simplesmente uma lembrança. Você lembra, só que você estabelece uma memória. Se o fato for ruim, aí mesmo que tem que comemorar. Por quê? Para que não seja repetido. Os fatos ruins da história da humanidade precisam ser jogados na memória o tempo inteiro, para que o homem de hoje não esqueça a capacidade de fazer merda que a nossa raça tem. Entende? A capacidade que a gente tem de fazer besteira só vai melhorando ao longo do caminho se a gente estabelece memória. Tá, Bruno, mas o que isso tem a ver com teleologia ou com teológica?
Tudo. Por quê? Porque apesar, tá, de o relato bíblico e das traduções bíblicas trazer a palavra fazer isto em minha memória, tá? Ou fazer isto em memória de mim. Se você pegar no hebraico, não é isso, não. É mais do que isso. O que Jesus vai falar? Isto é o meu corpo. O que o padre vai falar? Isto é o meu corpo. O padre está falando isto é o meu corpo e ele é Cristo? O padre está falando que a hóstia é ele? Como é que é isso? É isso aí. Para o cristão católico, toda a missa é a crucifixão de Jesus de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Entende? É a celebração da morte de Nosso Senhor, para quem é cristão católico. Essa é a missa. E o cristão medieval utilizava isso como fator histórico. Ele esperava o retorno glorioso daquilo que ele celebrava na missa. Eu lembro como se fosse hoje, né? Inclusive, estou utilizando quase que as mesmas palavras, eu já disse isso algumas vezes. Eu lembro do meu querido professor, Leandro Rust, falando sobre isso. A celebração eucarística é o maior ato historiográfico do mundo medieval. Isso é bem interessante. De repente você nunca ouviu isso, mas é verdadeiramente isso que é, para a historiografia, a missa no mundo medieval. Quem está dentro da igreja e celebrando a missa, né? O padre preside a missa, mas todos celebram a missa. Tá? Por isso que nenhum católico assiste à missa, o católico participa da missa. Tá? Existe uma interlocução entre o presidente e a assembleia. O padre fala, o Senhor esteja convosco, a gente está no meio de nós. Existe uma interlocução. Locução e interlocução. O padre fala, eu respondo. E assim sucessivamente. Tá? Para o cristão católico, cada celebração eucarística é como se você entrasse numa cápsula do tempo e voltasse ao Gólgota. E isso é um fator teleológico. Por quê? Porque eu vou pregar a fé aqui, ó, na teleologia, na memória, utilizando um ritual que, para quem acredita, é extremamente irreversível. Eu volto lá. Eu volto lá. Pô, Bruno, que interessante. O cristão inventou isso? Não. Quem inventou isso foi o judeu. Tá? Quem já ouviu falar na festa dos tabernáculos? O que é a festa dos tabernáculos? Eu já tive a oportunidade de participar de uma festa dos tabernáculos. O que acontece? Os judeus saem de casa, hoje, né? Montam cabanas e ficam 3 dias ali, comendo pães ázimos. O que é pão ázimo? Pão sem fermento, pão árabe. Tá? E comendo ervas amargas. Quando é aqui no Brasil, quais são as ervas amargas? Geralmente é mostarda, né? Aquela folhinha, e rúcula. E aí o pai da casa, o patriarca da casa, vai contar toda a história do Êxodo. Aquilo para ele não é simplesmente uma comemoração que ele faz uma vez por ano. Não. Ele se considera da tribo de Levi. Ele se considera um israelita saindo do Egito. O cristão vai incorporar essa percepção. E os relatos historiográficos vão caminhar por essas perspectivas. Bruno, mas tinham só relatos historiográficos?
só relatos religiosos? Em sua grande maioria, sim. Só que tem relatos também, né, romanceados. Eu tenho alguns livros lá embaixo que eu esqueci de pegar, né? Tem... deixa eu ver se eu pesquiso aqui. Esse livro aqui, ó, do Jacques Le Goff, da nossa queridíssima editora Vozes, tá? Heróis e Maravilhas da Idade Média. Ó, tem e-book, ó, tá? Heróis e Maravilhas da Idade Média. Inclusive, fazer aqui uma propaganda, eu estou precisando de um Kindle emprestado. Se alguém tiver em casa parado, um velhinho, puder me emprestar uns 15, 20 dias, eu agradeceria muitíssimo, tá? Jacques Le Goff. O quê? Não repete? O que você está precisando? Um Kindle, um leitor de e-book. Não tenho, não, se eu tiver. Porque eu tenho que fazer um trabalho, estou fazendo um trabalho e 3 livros só tem no Kindle. São livros muito caros que eu consegui essa semana, só que eu detesto ler na internet. Eu não leio na internet. Só que o Kindle eu já usei algumas vezes, assim, com muito esforço, consigo. E aí, como é que eu vou escrever? Com a tela no computador e com o livro ao mesmo tempo, se eu não tenho Kindle. Então, era coisa de 10, 20 dias. Notaram, eu sou muito antiquado, cara. Eu só leio livro em meio físico. Não, eu só consigo... Eu também, mas a necessidade que surgiu, eu também só leio, poxa, você pegar o livro na mão sentir o cheiro do livro é outra coisa, né? Anotaram? Heróis e Maravilhas da Idade Média. O Jacques Le Goff, ele vai fazer exatamente, tá? Aqui, ó. Arthur, tá? A Catedral, Carlos Magno, o Castelo Medieval, o Cavaleiro e a Cavalaria Medieval. O que era isso? O que era a Cavalaria Medieval? Meu Deus! Gente, a Cavalaria Medieval era um código de postura. Tá? O Cavaleiro Medieval era o baluarte da honra. Templários aí? Não, é antes dos Templários. O Cavaleiro, o Templário é um cavaleiro. Tá? O Cavaleiro Medieval era como se fosse alguém que era extremamente honrado, alguém que tinha que zelar pela justiça, tá? O cavaleiro é a cavalaria, é o Cid, tá? Vai lutar lá contra os sarracenos em 759, se não me falha a memória, tá? O Clausto, tá? E aí vai, o Jogral, Cocanha, Unicórnio, Merlin, né? Papisa Joana, Robin Hood, Tristão e Isolda, tá? A Valquíria. São as maravilhas dos relatos medievais. Tá? Então, são todos esses relatos verdadeiramente medievais. Aí o Jacques Le Goff vai, de uma maneira sensacional, um grande medievalista, falar disso. Né? Outras, enfim, são puramente lendárias. É o caso de um suposto papa de sexo feminino, com a papisa Joana e tal. Né? E aí vai explicando aqui, vale muitíssimo a pena. Deixa eu abrir de novo o slide aqui rapidinho. Eu podia elencar vários personagens para falar de você da historiografia medieval. Mas eu vou falar aqui rapidamente, não vou me alongar muito, e peço desculpa mais uma vez pelo início da aula, porque quebra um pouco o nosso espírito, né? É muito ruim, acho que eu não botei para compartilhar. Peraí.
Acho que agora foi. Então, eu peguei um que é considerado, não pela teologia, tá? Mas pela filosofia. Santo Agostinho, se você pegar em qualquer livro de... Até na Wikipédia, tá? Vai estar lá. Filósofo e teólogo, tá? A obra de filosofia dele é filosofia cristã, claro, mas é também importantíssima. Por que Santo Agostinho é tão importante no mundo medieval? Porque Santo Agostinho é o primeiro homem medieval que vai escrever um livro de história de tabela. Tá? Depois, se vocês quisessem, vocês podiam entrar em contato lá com o professor Mário Tito, que é nosso colega da faculdade, faz faculdade à distância. E, de repente, a gente podia fazer, talvez, um bate-papo, né? Com ele apresentando. Seria muito interessante. Falar um pouquinho sobre Santo Agostinho, filósofo. Eu vou falar aqui um pouco sobre Santo Agostinho, biógrafo, escritor e historiador. Ele, sem dúvida nenhuma, é o primeiro historiador medieval. Por quê? Porque ele vai se dedicar 18 anos da vida dele. 18 anos. Quantos anos você tem, Fafá? 19, Bruno. Então, imagina, 18 anos da vida dele. Ele vai se dedicar a escrever 2 volumes sobre como o Império Romano ruiu por si só. E não por culpa do cristianismo. Claro, voltando aqui, isso que é interessante. O estudo dele, o escrito dele, é teleológico. É memorialístico. Tá? Só que para fazer isso, ele vai falar muito, muito, muito do seu contexto. Ele vai falar muito de Roma. Ele vai dar uma riqueza de detalhes, de batalhas que foram perdidas pelo mundo romano e que Jesus não era nem vivo. Entende? Claro, se você analisar historicamente, eu falei isso para vocês algumas vezes, se você analisar historicamente, Bruno, o cristianismo não influenciou nada na queda do Império Romano? Sim, influenciou. Muito. Vários historiadores vão falar que a causa do fim do Império é o cristianismo. Eu, inclusive, coloco lá no slide, né, início do fim do Império é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo foi convertendo o Império, tá? Que era um império que estava sob, basicamente, 3 pilares. Qual que eram os pilares do Império Romano? Imperador, pátria e família. Imperador, pátria e família. De novo. Imperador, pátria e família. Qual que sai aqui? Dos 2 sai quantos? Dos 3 sai quantos? Quem sabe? 2. Sai em pátria e sai em família. Não que o cristão odeie a sua família, tá? É porque que o culto romano era um culto familiar. Não tem nada a ver com pai e mãe, tá? O culto romano era um culto ao imperador e aos antepassados da família. Por exemplo, nossos amigos aqui do nosso grupo de estudo, Gabriel e Fafá, perderam entes queridos esse ano, infelizmente. Que Deus o tenha em um bom lugar. Vamos colocar que nós fôssemos romanos. O que estaria na casa do Gabriel e na casa da Maria de Fátima imediatamente agora, nessa hora, se nós estivéssemos em Roma? Um altar para os falecidos.
todo dia, Gabriel e Fafá iriam colocar comida, incenso, flor para esse antepassado que morreu. Bruno parece com o nosso culto afro-brasileiro, sim. O romano copiou o culto africano, já disse para vocês algumas vezes. Na verdade, não foi o romano, foi o grego. Tá? E o grego foi copiado pelo romano. Entende que interessante? Agostinho, Paulo e Agostinho vão transpor, e aí principalmente Paulo, que é o início, a questão do culto do imperador e do culto à família. E vão colocar que a pátria não é aqui. Aqui é uma passagem. Então, o que você faz? Você destrói intelectualmente as bases do império que tinha quase 1000 anos. Se você diz que a pátria não é uma pátria definitiva, que aqui a gente está de passagem. Se você diz que o seu pai, o seu avô, o seu tio que morreu não é um deus, e nem o seu imperador, o que sobra do Império Romano? Nada. E é exatamente esse livro que ele vai falar isso. Tá? Esse aqui é o primeiro volume, também da editora Vozes. Estou fazendo merchan da Vozes hoje. De Civitate Dei, a cidade de Deus, não do Zé Pequeno, tá? De Civitate Dei. Então ele tem 2 volumes. Olha como é que ele começa, que interessante o livro, tá? Olha que legal. 2 amores fundaram, pois, 2 cidades a saber. 2 pontos. O amor próprio, levado ao desprezo de Deus. Olha, Duda, como é que ele é maniqueu. Tá? Como é que ele é dualista. Tá? Ainda nesse período. Tá? 2 amores fundaram, pois, 2 cidades a saber. 2 pontos. O amor próprio, levado ao desprezo de Deus. O amor a Deus, levado ao desprezo de si mesmo, a celestial. Então, o amor próprio, levado ao desprezo de Deus, fundou uma cidade, que é a terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloriam-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus. Porque aquele que busca a glória dos homens e tem esta máxima, a glória de Deus, a testemunha de sua consciência. Percebeu, Duda, como é que ele é dualista? Hã? Claro que além de escrever esse livro, que demora 18 anos para escrever, não é só esse fininho não, tá? O volume 2 é um calhamaço. Ele vai também escrever uma autobiografia. E é o primeiro a fazer isso no mundo ocidental. Tá? Que é um livro que todo mundo tinha que ter um pouquinho de contato, que é muito interessante, chamado Confissões. E ele vai contando como que ele vai se tornar o que ele é, o que ele foi. Tá? Ele vai contando a sua trajetória de vida, como pesquisador, como professor, como orador, como teólogo, como filósofo, as decepções dele na vida, os erros, os fracassos, os acertos. E é o primeiro a fazer isso. E, de certa maneira, aonde que ele vai beber? Ele vai beber de Plutarco, ele vai beber de Quintiliano, ele vai beber de Tito Livio, tá? De pessoas que escreviam bibliografias. Tá? Isso é muito interessante. É o primeiro a trazer esse contato da cultura greco-romana para o cristianismo. Tá? Claro que Paulo fez isso também. Né? Agostinho de Hipona, a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, é um discípulo de Paulo. Agostinho de Hipona tem um trabalho também proeminente na tentativa de pregação da fé a partir de arquétipos filosóficos.
Claro que é muito simplista, por isso que seria interessante a gente ter uma aula com o professor Mário. É muito simplista falarmos, Agostinho de Hipona pegou Platão e São Tomás de Aquino, Aristóteles. É simplista. Na verdade, Agostinho de Hipona não pegou apenas Platão, ele pegou Plotino, que era discípulo de Platão. É chamado neoplatonismo. Exatamente com essa dualidade. O que Platão vai falar? E ele já era, Duda, neoplatônico antes de ser cristão. Porque o neoplatonismo é justamente a base filosófica do maniqueísmo. Tá? O que Platão vai falar? Platão, e também os neoplatônicos, Plotino principalmente, vai falar que existem duas cidades, dois mundos. Esse mundo é uma cópia do mundo real. Nós viemos desse mundo real. Nós olhamos esse mundo real e hoje vivemos em sombras. Quando morrermos, voltamos para esse mundo, olhamos novamente e tentamos viver aqui o que vimos lá. É uma das bases também filosóficas do espiritismo kardecista. O que Santo Agostinho está falando? Tem duas cidades. Uma cidade do homem, que é a ilusão. E uma cidade de Deus, que é a verdadeira. Olha, ele pega toda a corrente platônica e neoplatônica e traz para o cristianismo. Isso é muito interessante. Tá? Então, basicamente, a historiografia medieval é uma historiografia extremamente religiosa, teleológica, memorialística e com contos fantásticos. Eu não quero aqui dar conta de terminar a historiografia medieval, porque vocês vão ter 8 créditos de teologia medieval. Tá? Vocês vão ter alta Idade Média e baixa Idade Média com um professor sensacional, sem dúvida nenhuma, vocês vão gostar muito do professor Marcos Levi. E vale a pena. Vale a pena. Infelizmente, na nossa historiografia materialista, muitas vezes, existe uma crítica muito grande ao mundo medieval. E é uma crítica de quem, de repente, não se debruçou. E eu falo especificamente uma crítica materialista, porque os materialistas, em seus ensaios, destroem o mundo medieval. É muito comum você ver historiadores materialistas utilizando o termo que a Globo utiliza, como Idade das Trevas. Tá? Quem vai cunhar o termo Idade das Trevas é o iluminista francês. E é interessante que o marxismo surge para combater o positivismo do iluminismo francês, mas quando fala de Idade Média, ele se apropria do termo criado por quem ele está combatendo. Entende? Não tem sentido nenhum. Bruno, você é católico, você está defendendo a Idade Média. Não, muito pelo contrário. A Idade Média, eu já disse para vocês, quando a gente fez aquele resumo, ela é treva e é luz. Como o momento que a gente está vivendo, gente. O que eu fiz aqui, Jesus? Como o momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento de treva ou de luz? Olha, eu estou dando aula para vocês na minha própria casa, através de videoconferência, sem dúvida é luz. Agora, um vírus que a gente não tem vacina para combater é treva. Olha, eu tenho um vizinho que me conhece há 30 anos. E na fica realidade, com a moto. nós estamos numa transição. Sim, tudo é transição. Né? Mas, de certa forma, eu posso dizer que é treva também, né? Vivemos treva e luz o tempo inteiro. Lá também. Eu não diria treva, eu diria sombra, né? Porque a treva é escuridão, é aquela escuridão completa, né? A sombra você tá quase a penumbra. Sim. É o meu pensamento. A gente consegue pelo menos tatear alguma coisa, né? É só para elencar a nomenclatura mesmo, né? A palavra certa seria sombra, mas tem razão, não. Será que não vivemos um período de sombras também? Tem um vizinho que me conhece há 30 anos na porta da minha casa,
uma moto, né? Ele considera que a felicidade está na moto, né? Uma pessoa que faz. Mas isso aí é ignorância das pessoas que você está cercado. Isso aí que acontece contigo. Aqui eu que moro num apartamento. Às vezes tem filho adolescente aqui. Os garotos querem dar festa aí até 4 horas da manhã, às vezes. Pô, eu acho que é até pior, né? E nem te convido, né, mano? Não, mas assim, eu posso dizer que essa pessoa está vivendo em sombras? Porque vamos combinar, né, gente? Se a pessoa acha que a felicidade dela está numa moto que faz barulho, meu Deus do céu, Quem cara. vive na ignorância, aí eu concordo com você, tá nas trevas. Porque é aquela que você nos ensinou, né, da caverna do Platão. Não viu a luz. Quem vive na ignorância e não está satisfeito, porque quanto mais eu estudo, mais eu estou tendo noção da minha ignorância. Essa pessoa que você está citando aí, ele vive na ignorância e não tem nem noção dela. Ignorância invencível, né? O Agostinho de Hipona vai falar isso, vale muito a pena. E aí, assim, voltando lá à questão... Afirmativo, já que a aula é sobre o Agostinho de Hipona, né? Por que não relembrar esse nosso grande mestre ensinador? Inclusive, ele é considerado o mestre do Ocidente, por conta dessas preposições. Então, assim, eu não posso falar, como historiador, que um período todo foi de treva, um período todo foi de luz, um período todo foi de sucesso, ou de malogro, ou de perda. Tá? Virtus in medio est, a virtude está no meio. Então, cuidado quando você lê algumas historiografias que são absolutas, tá? Isso não existe, já falei isso para vocês algumas vezes. Não existe uma historiografia absoluta, tá? Eu falei para vocês esses dias que eu estava discutindo com um amigo, né? E ele falou assim, Bruno, você precisa desligar a Globo News, a CNN, né? Você precisa desligar a Band News. Aí eu falei assim, pô, você precisa desligar a mídia ninja. Tem que ver tudo, pô. Tem que ler a Carta Capital e tem que ler a Veja. Se tu fica só de um lado, não dá, tem que ler tudo, pô. Aí eu fui citando alguns dos colunistas da mídia ninja. Eu falei, isso aqui é da mídia ninja, eu conheço, ó. Esse cara aqui é da mídia... Pô, tu conhece mesmo, hein? Eu falei, claro que eu conheço. Até para poder refutar se eu discordar. Então, cuidado com essas afirmações tácitas. Ó, é isso e acabou. Cuidado. Tá? Então, a historiografia medieval é uma historiografia importante, muito, principalmente por causa desse estudo da linearidade do tempo. Tá? A gente, na segunda-feira, vamos entrar na historiografia moderna. A historiografia moderna, vocês percebem que a listagem aumenta. Se a listagem da historiografia cristã é pequenininha, e da historiografia grega e oriental é menor ainda que a cristã, a listagem aqui aumenta. Entre as quais, isso aqui, ó, fim do pensamento teleológico. Isso é interessante demais. Tá? Mas é assunto para próxima semana.